Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar daquele momento delicado na negociação, sabe? Quando o cliente parece que enrola, enrola, pede mais tempo, fala que vai pensar, que precisa consultar alguém e, assim, a decisão mesmo nunca sai. Uhum. Super comum. Pois é, o que a gente faz numa hora dessas? Hoje a gente vai investigar mais a fundo uma tática bem específica para esses casos que encontramos em alguns materiais sobre vendas. A ideia é de sinalizar uma retirada estratégica. Isso. Nossa missão aqui é entender quando que isso funciona, como aplicar, sabe, com profissionalismo. E isso vale para vários negócios, né? B2B, clínica de estética, software, até loja. E, claro, os cuidados que tem que ter. Ok. Vamos explorar isso melhor? Com certeza. E olha, esse é um ponto-chave hoje em dia. Porque tempo é um recurso muito escasso, né? E lidar com essa indecisão que não acaba mais não é só desgastante. Não mesmo. Desvia energia, desvia foco, recursos que poderiam, sei lá, estar trazendo o resultado de verdade. Então o legal é ver não só o como fazer isso, mas o porquê de funcionar. Ou não, né? Depende muito do jeito que se faz. Perfeito. Então, o começo de tudo, pelo que a gente viu no material, é identificar o cenário, né? Que é esse cliente que fica, como eles chamam lá, sabonetando. Essa é boa. Sabonetando? É isso. Aquele comportamento clássico. Ah, preciso ver com o meu sócio, vou falar com a minha esposa, ou então dá umas respostas meio vagas, some. Desaparece. E depois reaparece, mudando prazo. Quem tá em vendas conhece bem essa história, né? Totalmente. E o que os materiais mostram, e que eu acho bem importante, é que não é só a nossa frustração, sabe? Tem um custo real aí, um custo de oportunidade. Exato. Cada minuto, cada hora que você investe num prospect que não avança, é tempo que você não está usando para quem está mais quente e mais perto de fechar, ou para outras coisas importantes do negócio, né? Essa indecisão, ela custa caro. Funciona quase como um desqualificador se não for bem gerenciada. Exatamente. E isso leva direto para outro ponto que os materiais batem muito na tecla: a importância de valorizar o próprio tempo. Não importa o negócio. Uhum. Seja uma consultoria B2B, uma clínica de estética, quem vende software, uma loja. O tempo da equipe é limitado, é valioso. Ficar insistindo para sempre com quem não se decide, olha, na prática, é quase bancar a indecisão do outro com o seu dinheiro, né? É isso aí. E o interessante é que essa valorização do tempo, quando você comunica do jeito certo, não parece arrogância, não. Pelo contrário. Não, né? As fontes indicam que isso passa profissionalismo, passa confiança no valor do que você oferece. Às vezes pode até, olha só, reforçar a percepção de valor para aquele cliente que está interessado, mas que talvez só precise de um empurrãozinho, um senso de prazo para se mexer. Faz todo sentido. E é aí que entra a tal da estratégia principal: a sinalização de uma possível retirada. Aqui a coisa fica interessante mesmo. A ideia não é dar um chega pra lá, ser grosso, nada disso. É comunicar de um jeito claro, profissional, que olha, se a coisa não andar, talvez seja melhor pra todo mundo dar uma pausa ou encerrar a conversa por ali. Clareza. Isso. E os materiais até dão um exemplo de mensagem para ilustrar o tom, algo tipo: Oi, fulano, notei aqui que a gente não conseguiu avançar na nossa conversa sobre o produto-serviço nas últimas semanas, interações, né? Para eu entender melhor como te ajudar, queria saber, esse ainda é um bom momento para você avaliar isso? Ou talvez você prefira deixar para outra hora? Fico super à disposição para a gente seguir ou para pausar mesmo, o que for melhor aí nos seus planos. O ponto central dessa abordagem, pelo que a gente analisou, não é forçar a barra agressivamente. Não. É trazer clareza para a mesa. É mostrar que o tempo investido, de ambos os lados, precisa levar a algum lugar, né? E isso, por si só, pode criar uma urgência mais natural, e fazer o cliente se posicionar. Seja um sim, vamos ajustar isso aqui e seguir, ou até um não, olha, agora não dá. E um não claro é melhor que um talvez eterno, né? Exatamente. O não libera o seu tempo e libera energia, talvez só consome. Isso levanta uma questão importante mesmo, sobre como achar o ponto certo entre ser firme e ser profissional sem passar do ponto. Sem dúvida.
E os cuidados para aplicar isso são bem claros nos materiais. Primeiro, o timing, o momento certo. Fundamental. Não é para usar na primeira vez que o cliente hesita. É para pensar nisso depois de, sei lá, várias tentativas de ter uma definição, quando você vê que o adiamento virou um padrão mesmo. Isso, quando a sabonetagem está clara. Exato. Segundo, o tom. A comunicação tem que ser, assim, impecável. Profissional, calma, buscando entender, não culpar ninguém. O foco é respeito pelo tempo de todo mundo. Perfeito. E terceiro, estar preparado para o resultado. Ou seja, sua disposição para realmente pausar a negociação tem que ser real. Uhum. Tem que estar disposto aí até o fim. Porque se for só um truque, um blefe, na primeira vez que o cliente testar, sua credibilidade vai para o espaço. Com certeza. Não é uma bala de prata para qualquer problema, né? É uma ferramenta para aqueles impasses específicos que já se arrastam, para quando essa falta de definição começa a deixar a conversa cara e improdutiva, sinalizando que talvez o interesse inicial não fosse tão forte assim. E a forma de aplicar muda, né? Os exemplos mostram bem isso. Pega uma clínica de estética. Tem aquela cliente que pesquisou tudo, parece super interessada, mas na hora H, eu vou pensar, preciso falar com o marido, mês que vem eu vejo. Clássico. Aí, a abordagem adaptada que eles sugerem seria algo como: Oi, fulana, vi que a gente ainda não conseguiu marcar seu tratamento X. Para eu poder organizar a agenda direitinho e te atender bem, queria entender, esse é o momento ideal para você começar ou você prefere talvez reavaliar em outra ocasião? Sem problema nenhum se não for agora, viu? Só preciso dessa clareza mesmo para o nosso planejamento aqui. Percebe? Sim, a mesma lógica, mas com a linguagem do serviço, né? Mais pessoal. Isso. Outro cenário. Empresa de software. O prospect assistiu à demonstração, recebeu a proposta. Mas agora, só resposta vaga, pede mais tempo, diz que precisa alinhar internamente, fica sugerindo mudança de escopo sem parar. Esse é complicado. Venda mais longa. Sim, a comunicação poderia ser: Olá, fulano. Acompanhando aqui nossa proposta, notei que não tivemos um avanço mais concreto. Para a gente poder direcionar nossos esforços do jeito certo, você poderia me dizer se este é o momento para sua empresa seguir com a solução? Ou se talvez a gente devesse pausar a conversa por enquanto? Agradeço muito a clareza para a gente organizar os próximos passos. Direto ao ponto, mas profissional. E até no varejo, né? Imagina uma loja de roupas masculinas. O cliente prova um monte de coisa, parece gostar, mas sai com o famoso vou dar mais uma pensada ou preciso ver com a esposa. Essa é a batata. Uma abordagem poderia ser mais leve, talvez um WhatsApp depois. Oi, fulano, só para confirmar sobre aquelas peças que você curtiu outro dia. Ainda tem interesse em alguma delas ou decidiu ir por outro caminho? Estou à disposição se precisar de algo. Ainda busca a definição, mas de um jeito mais casual. Essa adaptação é tudo. O princípio é o mesmo. Valorizar o tempo, buscar definição. Mas o jeito de falar, a linguagem, tem que ser natural para cada situação. A formalidade de uma venda B2B complexa é totalmente diferente da conversa numa clínica ou numa loja, né? Se você errar a mão nisso, a tática pode soar forçada, até meio inadequada. Total. E olha que interessante, os materiais que a gente viu vão até além, exploram os níveis mais avançados dessa estratégia, com foco especial no exemplo da clínica de estética. Aí já entram gatilhos de urgência, escassez. E a coisa aperta um pouco mais. Sim. Uma versão que eles chamam de avançada já coloca uma limitação. Tipo, notei que a gente ainda não marcou, tenho pouquíssimas vagas disponíveis para o tratamento X esta semana, queria saber se você tem interesse em garantir uma delas. Se não, a gente pode voltar a conversar no futuro, mas aí eu já não consigo garantir a mesma disponibilidade. Já planta aquela sementinha, né? Da perda da oportunidade. Cria um senso de urgência. E aí tem uma versão que eles chamam de extremamente persuasiva, que é ainda mais direta. Olha, verifiquei aqui e tenho só 2 horários restantes para o tratamento X esta semana. Depois disso, a agenda fecha para novos agendamentos desse procedimento. Se você quiser garantir sua vaga, preciso de uma confirmação até hoje, às tal hora. Bem incisivo, né? Uau! Bem direto mesmo. E quando a gente olha para a psicologia por trás disso, faz sentido o porquê de funcionar, né? Como assim? A aversão à perda,
o medo de ficar de fora, o famoso FOMO, né? Que são ativados pela escassez, poucas vagas, só 2, e pela urgência. Esta semana, até hoje, são motivadores muito fortes para a decisão. Verdade. Só que, e isso é crucial, os materiais alertam para isso também, tem que usar com ética, com verdade. A escassez tem que ser real. Ah, sim, com certeza. Se toda semana só tem mais uma vaga, acabou. A credibilidade vai embora rapidinho e o efeito pode ser o contrário, gerar desconfiança. Os materiais até detalham os scripts de WhatsApp, sequências de mensagens que vão aumentando essa urgência. São ferramentas práticas, mas sempre partindo do princípio que a informação é verdadeira. É interessante que essa aplicação mais agressiva, digamos, foi mais detalhada para a clínica. Talvez porque essa dinâmica de agenda apertada seja mais comum lá do que numa venda B2B que leva meses, né? Faz muito sentido essa questão da ética, da verdade. Não dá para inventar a escassez. E aí, depois de aplicar uma dessas abordagens, o que acontece? Os materiais também mapeiam cenários, né? Sim, os resultados possíveis. Se o cliente volta, mostra que tem interesse mesmo, está pronto para negociar ou para marcar, ótimo. Sinal que a estratégia funcionou, quebrou aquela inércia. Aí é hora de reavaliar, ajustar o que precisar e acompanhar de perto para fechar. Beleza, caminho livre. Agora, se o cliente não responde ou responde do mesmo jeito, adiando sem definir nada, aí basicamente confirma que a sua decisão de sinalizar a retirada foi a correta. Exato, confirma a suspeita. Evitou perder mais tempo, mais energia em algo que tinha pouca chance de virar negócio. Libera o foco para quem realmente quer comprar. É interessante que, nesse ponto, os dois resultados acabam sendo positivos, de certa forma. Como assim? Um leva para a venda, para o fechamento. O outro evita que você continue desperdiçando recursos preciosos. Funciona como um filtro final mesmo, que separa o interesse real daquela consideração mais passiva, sabe? A retirada ou a menção dela força a definição. Entendi. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? A mensagem principal que fica dessa análise é que essa retirada estratégica, quando usada com critério, é mais do que uma tática de pressão. Muito mais. É uma postura que mostra profissionalismo, respeito pelo tempo seu e do cliente e estabelece uma relação com mais autoridade, mais clareza ali no processo comercial. Perfeito. Usada com inteligência, no momento certo, com o tom certo e sendo autêntica, né, essa abordagem pode sim fortalecer a posição do negócio. Ajuda a qualificar melhor os leads, otimiza o tempo da equipe e olha que paradoxo, pode até acelerar o fechamento naqueles casos em que o cliente só precisava desse limite para tomar a decisão. Resumindo então, a habilidade de considerar e comunicar de forma profissional uma possível saída da negociação é uma ferramenta útil em muitos negócios, do B2B super complexo até a estética e o varejo. O segredo está no profissionalismo, no timing e em adaptar a linguagem. Exatamente. E fica até uma reflexão, né? Que os próprios materiais meio que inspiram, mesmo sem dizer com todas as letras. Quando essa hesitação do cliente vira um padrão muito frequente na sua empresa, o que será que isso está sinalizando sobre a clareza da sua proposta de valor? Boa pergunta. Ou sobre a eficácia lá das primeiras etapas de qualificação, de alinhamento no processo de venda. Às vezes a dificuldade de fechar lá na frente é só um sintoma de algo que não ficou bem amarrado lá no comecinho da jornada do cliente, sabe? Excelente provocação para a gente pensar. E para quem está ouvindo a gente e sente que precisa aprofundar essas habilidades de negociação, aprender a lidar melhor com esses clientes mais indecisos, seja em vendas, clínicas, software, lojas, os materiais que a gente analisou fazem referência à mentoria marketing para negócios como um recurso de apoio. Então, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa mentoria, o contato que foi disponibilizado nas fontes é o WhatsApp 17 99709 0062. Fica aí a informação para quem busca esse tipo de desenvolvimento. Bom, e com isso a gente encerra nossa análise de hoje. Esperamos que essa conversa sobre a estratégia de retirada em negociações tenha sido útil e tenha trazido boas ideias para vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.